Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal coffeebeat.io. Hoje nós iremos falar a respeito de um tema bastante em alta, né? Que é a nuvem. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco de como foi a nossa mudança de servidores on-premise para a nuvem ou para o Azure, que é o que estamos utilizando hoje, né? Então, para começar a nossa apresentação aqui, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Milton Câmara, sou Microsoft Certified Professional, trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos 13 anos, sendo 8 focado no setor do turismo. Aqui embaixo tem alguns canais, caso vocês queiram me seguir aí. Então, tem o meu canal no Medium, meu site, mcamara.net e o meu GitHub. Bom, para começar então aqui nossa apresentação, eu gostaria de mostrar aqui um pouco da nossa agenda. Então, eu vou apresentar quem são esses sistemas, qual a empresa que eu trabalho, onde a gente está implementando essa solução, a nossa experiência em migração para o VSTS, e em seguida a gente vai falar como foi a migração para o Azure. Então, atualmente eu trabalho na SG Viagens, agente geral de vendas no Brasil. A gente representa a Hertz, Dolly e Thrift, para quem não conhece, são grandes marcas de locadoras de carros no mundo. Então, basicamente, a gente gerencia todo o processo de locação de veículos dos clientes que vão viajar para o exterior. Basicamente, a gente dispõe de alguns sistemas onde auxiliam os nossos clientes a efetuarem as reservas, pagamento, todo o procedimento aí de rotina em relação a aluguel de carros. Bom, basicamente hoje trabalhamos 100% com ferramentas e plataforma Microsoft, ou seja, todos os nossos sistemas foram desenvolvidos na plataforma .NET com C Sharp. Temos sistemas web, temos sistemas Windows Forms. E para complementar os nossos sistemas, a gente utiliza também uma plataforma muito grande. Eu acho que não é nem tão conhecida hoje assim na comunidade técnica. Ela se chama Sabre Travel Network. Para quem não conhece, o Sabre é uma empresa líder mundial no fornecimento de soluções para a indústria de viagens, incluindo agências, corporações, fornecedores e desenvolvedores. Então, o que o Sabre faz? Para explicar de forma mais clara, o Sabre é uma empresa que pega o conteúdo de todas as empresas de turismo do mundo, então, por exemplo, todas as companhias aéreas, todos os hotéis e todas as locadoras de carros, e junta o conteúdo em uma só plataforma e distribui isso para as empresas que desejam se comunicar com esses fornecedores para poder disponibilizar os produtos em seus sites. Então, como vocês podem ver, é uma empresa grande, tem bastante tempo aí de mercado, então é uma empresa que auxilia aí, principalmente o mercado de turismo e as empresas que desenvolvem software para o setor de turismo. Hoje, basicamente, os sistemas que trabalhamos é aquele velho e conhecido sistema web que comunica com banco de dados, como vocês podem ver. E o que temos a mais aí são tarefas agendadas, ou seja, nós temos sistemas que rodam no desktop, como o Windows Forms, que trabalham, que atuam somente como um agendador de tarefas contínuas, ou seja, são ferramentas que ficam processando, verificando status de reservas, pagamento. Então são ferramentas que ficam ali trabalhando
no dia a dia para poder fazer aquele trabalho de background, né? Para poder fazer as validações necessárias. E esses sistemas estão, inicialmente a gente começou a trabalhar com a infra trivial, né? Que todo mundo conhece, que é um servidor de aplicação, um servidor de banco de dados, e o único que a gente utilizou aqui um pouco diferente foi o storage, mas hoje já está muito comum, né? Então a gente trabalha com storage para poder salvar documentos, arquivos relacionados aos sites e tudo mais. Então, como vocês podem ver, é uma infra bastante trivial, né? Bem comum aí do mercado. Nada de diferente. Como vocês podem ver, o deploy dessas aplicações não era nada interessante. Vocês podem notar aqui pelos rostinhos aqui, né? Então é aquele velho deploy que a gente conhece, onde a gente junta o código do pessoal, faz o build, verifica se está tudo certo, faz um teste ali de integração rápido, gera um pacote e publica no servidor de produção via FTP. E não tem nada de diferente, assim como a gente pode ver, né? E aí que entrou o VSTS na nossa vida. Inicialmente, o primeiro passo que a gente deu para conseguir ir para a nuvem é colocar o nosso código em um repositório. Até porque a equipe também estava crescendo, não tinha como agora a gente trabalhar mais com código compartilhado, não. Não existe essa possibilidade mais, né? Porque hoje a gente tem ferramentas aí de gerenciamento de repositório grátis aí no mercado, né? Tem o próprio GitHub, que é uma ferramenta fácil de trabalhar. Então a gente optou por utilizar o VSTS por ser uma ferramenta da Microsoft, já faz parte do ecossistema já, né? Ou seja, é tudo integrado com Visual Studio, com Azure. Então o primeiro passo foi colocar o código no repositório do VSTS. E como vocês podem ver, o VSTS é uma ferramenta completa, tem a parte de gerenciamento de código-fonte, tem a parte de build e deploy, de testes de carga, gerenciadores de releases, integração com Azure, com Visual Studio. É uma ferramenta bem completa. Então a gente primeiramente colocou o nosso código-fonte dentro do VSTS e automaticamente a gente começou a trabalhar também já com o padrão de projeto que o VSTS sugere aqui, que é o Scrum. E aqui a gente consegue gerenciar todas as nossas tarefas, as tarefas dos colaboradores. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um dashboard onde a gente consegue visualizar total de tarefas por colaborador, os status da equipe, atividades em tempo real, quantos bugs foram criados durante aquela sprint. Então vocês viram que automaticamente eu coloquei o meu código no repositório e já ganhei aí também uma ferramenta que gerencia tarefas. Isso é muito bacana, porque você consegue, você começa a ligar tudo, entendeu? Ou seja, você fez um commit no seu código e já associa aquele commit a uma tarefa. Ou seja, você consegue pegar o ciclo do início até o momento que você colocar aquele pacote que você desenvolveu em produção. Aqui tem uma outra tela que para exemplificar, né? Ou seja, a gente consegue ver em tempo real o que está sendo desenvolvido, o que está em testes, o que está em produção. O legal desse painel aqui é que à medida que o pessoal vai interagindo com as tarefas, ele vai mudando aqui nesse painel em tempo real. É uma tela que tem tem um live, ou seja, você consegue visualizar em tempo real o que está acontecendo ali no seu ambiente de trabalho. E em seguida, logo após a gente colocar o código no repositório, no VSTS, a gente automaticamente começou a trabalhar com
com o gerenciador de tarefas, ou seja, tudo que estava sendo feito a gente incluía dentro do VSTS para conseguir rastrear depois, né? Então, basicamente, o fluxo do VSTS funciona da seguinte maneira: aqui na parte dos desenvolvedores, eles criam suas features, faz seu pull request, automaticamente um aprovador vai lá, verifica se aquele pull request faz sentido ali para aquela tarefa que já está associada ao commit que ele fez, ou seja, a pessoa que vai fazer a análise do pull request, ele já está com aquele commit ali em mãos e já está também com aquela tarefa associada, ou seja, ele vai conseguir olhar a tarefa e verificar se aquele pull request faz sentido. Então, em seguida, a gente tem aqui também um teste manual. Hoje a gente ainda não trabalha com teste automatizado, então a gente faz testes manuais, ou seja, aprovou aquele pull request, antes ele sobe aquele ambiente para uma versão local, faz os devidos testes ali, vê se está tudo ok, se condiz com a tarefa. Em seguida ele aprova o pull request e aquilo já vai para master ou depende do modelo de branch de branches que você trabalha. Neste caso aqui, como eu estou exemplificando, ele já vai para master. Automaticamente o VSTS já faz o build, em seguida já cria um pacote e lança aquilo em produção. Esse é basicamente o fluxo de deployment que temos hoje, depois que a gente começou a migrar a nossa plataforma para a nuvem. Aqui tem um exemplo de um painel de build, onde vocês podem ver aqui. Né, a gente tem aqui todas as tarefas necessárias para poder rodar aquele build, ou seja, ele baixou o código-fonte, ele baixou os pacotes do NuGet, ele buildou a solução, ele faz os testes automatizados, nesse caso aqui são testes unitários, e pega aquele pacote ali e coloca num espaço reservado com aquele projetinho já com o build completo. Em seguida a gente tem o dashboard aqui das releases, ou seja, após o build ser efetuado, a gente gera uma release e essa release é aquele pacote que vai estar pronto para a gente subir para a produção. O legal dessa tela aqui, como vocês podem ver, a gente conseguiu rastrear as tarefas que o desenvolvedor criou lá atrás. E depois de muito tempo que a gente migrou os nossos serviços para o VSTS, a gente ficou praticamente 1 ano trabalhando aí com VSTS, analisando estratégias para trabalhar com branches, pull request, como fazer commit. Então a gente ficou um tempo aí estudando, vendo qual era a melhor forma de se trabalhar na nossa empresa. E aí depois, no início desse ano, a gente começou a amadurecer a ideia de migrar os nossos serviços para o Azure, só que ficou aquela questão ainda, né? Se a gente migraria para o modelo IaaS, que é infraestrutura como serviço, ou PaaS, que é a plataforma como serviço. A infraestrutura como serviço seria mais ou menos a gente contratar uma máquina virtual dentro do Azure, criar todo o nosso ambiente lá, pegar as nossas aplicações e colocar lá dentro de novo. Ou seja, a gente ia sair de um fornecedor que entregava para a gente isso e ia fazer a mesma coisa no Azure. A intenção não era essa, a intenção era ir para o Azure para tentar evoluir, para tentar minimizar o trabalho, para minimizar o tempo que a gente perdia para poder configurar ambiente e tudo mais. Então a gente teve que fazer algumas análises e a gente optou então e decidimos que os nossos sistemas estavam aptos a ir para o modelo PaaS, ou seja, para uma plataforma como serviço. Eu não ia precisar criar nenhum ambiente não iria precisar instalar IIS, configurar o Windows Server. Ou seja, é só integrar o serviço do Azure com a minha plataforma e automaticamente eu já teria meu site rodando ali dentro daquela plataforma.
É claro que para a gente migrar por completo essas ferramentas, a gente teve que fazer alguns ajustes, né? Então, por exemplo, a gente tinha muita leitura de caminho físico dentro dos sistemas, então a gente teve que mudar isso para o modelo do Azure, então a gente teve que fazer alguns ajustes em relação a caminho físico, a criação de componentes, a utilização de componentes, quer dizer, dentro da plataforma como serviço, porque ele não dispõe de algumas funcionalidades que a gente tem quando a gente trabalha já com o IaaS. Por exemplo, eu tenho um componente que gera PDF, então na plataforma como serviço, nativamente eu não iria conseguir fazer isso, então eu tive que mudar esses serviços e trabalhar de uma outra maneira para poder conseguir subir. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem cada quadrado desse aqui é um site. Então a gente tem o SG Rentals, o USA Cars, e vocês veem aqui que temos três sites aqui dentro desse pacote inteiro. Tem o Prod, tem o Pré-Prod e tem os testes. Isso aqui, esse quadrado aqui, ele é um App Service, ou seja, é um serviço de aplicativo do Azure, onde eu consigo subir a um website em .NET, em Node, ou seja, é um serviço que está apto a receber um sistema web e já vai deixar ali pronto para a gente utilizar, no modelo PaaS, correto? E aí tem uma coisa muito interessante no App Service do Azure, que são os slots. Ou seja, o que é um slot? O slot ele é um espaço reservado ali dentro do Web Service, onde a gente consegue subir uma versão do nosso website para poder fazer um teste antes de realmente ir para a produção. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o prod, tem o pré-prod e tem o testes. Então, o que a gente faz aqui? Quando a gente vai fazer todo aquele processo que eu mostrei lá atrás, de fazer o commit, fazer o build, fazer a release, assim que a release é concluída, a gente não coloca isso no ambiente de produção direto. A gente coloca dentro do mesmo serviço, porém a gente coloca num slot de testes, ou seja, esse slot de testes gera uma nova URL, ela tem uma URL própria, ela tem um espaço próprio dela ali, ou seja, quando eu subir o meu código, ele vai cair aqui no testes. Em seguida, eu vou lá, faço os testes manuais que a gente precisa fazer, verifica se está tudo ok, se condiz com o negócio. E aí, em seguida, eu faço um swap, ou seja, eu pego o código que está aqui e jogo aqui, e esse automaticamente vem para cá. Ou seja, eu já validei que está funcionando em ambiente de testes, então eu vou lá e pego aquele conteúdo e jogo para o ambiente de pré-produção, no nosso caso. Ou seja, automaticamente eu subi aquele pacote para um ambiente ali separado e verificar se está tudo ok, entendeu? Se estiver tudo ok, aí a gente vai lá e faz a troca de slots para um próximo ambiente. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem todos os serviços, a gente migrou para o modelo de App Service. Somente um website que a gente não conseguiu migrar ainda, porque ele ainda tem muito ajuste a ser feito, então ele ainda não tá 100% para ir para o modelo PaaS. Por enquanto a gente deixou ele ainda numa infraestrutura como serviço, mas a gente já está trabalhando aí alguns itens aí para poder conseguir colocar ele no Azure App Service. Como banco de dados, a gente utiliza SQL Server, né, padrão, aí muito comum aí, na verdade, aí, né, pessoal que trabalha com .NET C Sharp. Então, a gente trabalha com banco de dados SQL, como eu mostrei lá no slide anterior, a gente tinha um servidor dedicado para o banco de dados e a gente tinha várias bases ali dentro de uma mesma instância. Então, o que a gente pensou na hora que a gente foi migrar essas bases aqui para o Azure?
Alguns desses bancos aqui, eles não têm tanta demanda 24 horas de recurso, ou seja, esse sistema, por exemplo, às vezes ele ficava muito ocioso, mas às vezes ele também tinha alguns picos, dependendo dos dias, que era fechamento do financeiro e tudo mais. Então, a gente optou por utilizar o SQL Server, o pool de banco de dados do SQL Server do Azure. Ou seja, como que ele funciona? Você coloca todos os seus bancos de dados ali dentro daquele pool e ele começa a distribuir a carga à medida que cada banco de dados for precisando, entendeu? For solicitando. Então a gente optou por esta plataforma porque os nossos bancos eles têm muito pico às vezes. Então a gente colocou todos os bancos dentro desse pool, compartilhou ali um número de DTUs, né, que é a unidade de medidas de banco de dados do Azure, e aí eles ficam compartilhando entre eles ali os bancos de dados. A gente não optou por utilizar bancos de dados, como que eu posso falar, banco de dados isolados, pelo fato da gente às vezes precisar de recurso e não ter, ou às vezes a gente colocar muito recurso e acabar não utilizando. Então a ideia foi basicamente essa. E aqui essa última camada, SGTech-Jobs, como eu falei anteriormente, a gente trabalha com sistemas em Windows Forms, que na verdade são ferramentas são ferramentas que trabalham continuamente ali, verificando status de reservas, verificando o pagamento. Só que a gente tinha um certo problema com isso, porque às vezes esses robôs ele desligava ou acontecia de alguém desligar sem querer, então acabava gerando um transtorno aí, porque às vezes era para o robô estar ligado, ele estava lá desligado e a gente ia ver isso depois de uma semana, ou seja, deixou de efetuar uma série de procedimentos que era para estar efetuando ali diariamente. Então, para evitar esses problemas, a gente optou em ir para o Azure Functions, ou seja, a gente pegou todos esses robôs que a gente tinha lá nos Windows Forms e migramos eles para o Azure Functions, ou seja, a gente trabalha com timer trigger, ou seja, todo dia, tal hora, aquela function ela vai ser executada e vai efetuar os procedimentos que devem ser feitos. Então a gente migrou hoje 2 robôs para o Azure Functions e a gente está migrando aos poucos todos para a gente manter todos dentro do Azure. Como que a gente aplicou o Azure Functions nos nossos workflows contínuos? Antigamente a gente trabalhava com Windows Forms, ou seja, o deploy era manual, então a gente tinha que ficar toda hora gerando uma versão daquele pacote, copiando o conteúdo e colocando lá dentro do servidor. Quando a gente conseguiu migrar isso para o Azure Functions, a gente ganhou aí o quê? A integração contínua e ganhou também o monitoramento online dessas tarefas agendadas. Então, ou seja, foi algo muito positivo neste ponto. Aqui é mais ou menos um exemplo do robô que eu citei agora há pouco, né? Ou seja, é um Windows Form, como vocês podem ver. Tem algumas abas aqui referente a cada tarefa agendada. E aí, por trás disso, nada mais do que um timer que fica executando de tempo em tempo. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o painel do Azure Functions, onde eu consigo monitorar ele em tempo real, entendeu? Então, eu consigo ver aqui, monitorar como as minhas funções estão sendo executadas. Você consegue ver aqui se ela foi executada com sucesso, se ocorreu algum problema. Você consegue visualizar também os logs aqui nessa caixa, ou seja, é uma ferramenta muito interessante aí para se pensar em utilizar hoje aí, né, quando a gente fala em nuvem. Então, basicamente, o nosso ecossistema foi mais ou menos esse. Então, a gente migrou os nossos sites para o Azure App Services, banco de dados para o SQL Azure, com
com um pool, né, de banco de dados, e os nossos serviços automatizados a gente migrou para Azure Functions. E agora eu gostaria de exemplificar aqui mais ou menos este esquema do slot do Web Service. Como que a gente faz essa troca de slot? Gostaria de apresentar aqui para vocês um exemplo básico para vocês entenderem mais ou menos como que funciona esse processo. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente já está no portal do Azure. Eu abri aqui também o meu VSTS. E aqui está os sites aqui que a gente criou de exemplo para vocês perceberem aqui essa troca de slot. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui um pouco. Eu vou entrar aqui no meu recurso que eu criei. Eu criei um Web Service. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o painel, né? E aqui a gente tem a nossa URL, escamp.azurewebsites.net. Como vocês podem ver, é essa URL aqui, ou seja, é a minha URL principal, como se fosse o meu ambiente de produção. E aí, quando a gente acessa aqui a aba de slots, a gente vê um novo item aqui chamado escamp-preprod, PRD. Ou seja, foi um slot que eu criei dentro da nossa App Service para poder fazer aquele papel de um ambiente de pré-produção para a gente validar se está tudo ok antes de ir para o ambiente de produção. Então, como vocês podem ver, quando eu acesso a esse slot, ele me abre um dashboard como se fosse um próprio Web Service, entendeu? Então, aqui a gente tem uma URL própria dele, que já foi gerada automaticamente. E aí vocês podem ver aqui que ele já tem uma URL aqui também, já está tudo certinho. A única coisa de diferente aqui é que eu criei uma versão aqui para a gente conseguir verificar a mudança na troca do slot. Percebam que aqui está 1.0.2 e aqui a gente tem a versão 1.0.3. Então, beleza. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu vou fazer uma mudança aqui no meu código-fonte. Deixa eu trazer para cá o Visual Studio. Então, vamos lá. Aqui eu estou na versão 1.0.3. Então, eu vou colocar aqui 1.0.4, correto? E vou fazer um sync aqui. Na verdade, eu vou fazer uma coisa primeiro aqui, né? Eu preciso fazer o commit. Aqui no commit, eu consigo colocar o comentário, né? Então, vamos lá. Alteração para a versão 1.0.4. Beleza. Vou fazer um commit. Vou dar um sync. Vou fazer um push aqui para o meu repositório. E notem aqui no ambiente do VSTS, ele vai começar a disparar uma build aqui, perceba que ele já tem uma build aqui que estava em fila e já está em execução. Ou seja, o meu VSTS ele já está linkado com o Visual Studio, com o meu repositório, na verdade, e ele já reconhece quando um commit entra aqui na minha branch. E aí ele já dispara uma build para verificar se está ok aquele pacote ali. Se aquela mudança que foi feita, ela não vai quebrar nada. Então a gente consegue entrar aqui nessa build e consegue visualizar aqui as tarefas que estão sendo feitas aqui em tempo real, como eu mostrei lá atrás. Então a gente tem aqui uma tarefa de baixar o código-fonte. A gente tem uma tarefa para poder fazer restore dos pacotes no get. Em seguida ele vai fazer o build, depois vai pegar aquele pacote e colocar num ambiente para a gente subir para produção. Então notem aqui que está efetuando o build, né? Bom, pessoal, nosso build aqui foi finalizado, como vocês podem ver. E automaticamente, quando um build é finalizado, eu já pego aquele pacote do build e já gero uma release. Olha aqui, ela está sendo executada de forma automática, eu não fiz nada. Ela reconheceu que o build foi finalizado,
já entendeu que podia colocar aquilo em subir para produção, teoricamente, né? Em produção, na verdade, a gente vai colocar em pré-produção antes. E tem uma mágica aqui muito interessante aqui. Eu gosto bastante dessa forma. Ó, percebam que o código ele já foi concluído com sucesso e já foi incluído dentro do ambiente de pré-produção, como vocês podem ver. Então, se a gente vier aqui no site principal, que é a versão prod, ele continua com 1.0.3, certo? Se a gente vier no ambiente de pré-prod, ele já vai pegar automaticamente o código que a gente gerou lá. Ou seja, aquela pequena alteração que a gente fez, ele já veio para o ambiente de pré-produção. Ó. A gente está aqui no ambiente de pré-produção e ele pegou aquele pacote e colocou no ambiente de pré-produção para a gente efetuar os devidos testes. Então, o que a gente vai fazer? Aqui que é o mais interessante. Ele manda uma notificação para aprovação daquele pacote, para aquele pacote entrar em ambiente de produção. Ou seja, você delega aquela tarefa para algum aprovador efetuar esse procedimento de aprovar ou rejeitar. Então, ele vai verificar se está tudo certo e ele que vai dar o ok, ó, beleza, pode ir para o ambiente de produção essa versão. Ele gera essa notificação aqui na tela e ele também envia um e-mail. Deixa eu verificar se chegou o e-mail aqui para eu mostrar para vocês. Ó, como vocês podem ver aqui, ele me mandou um e-mail, o próprio VSTS já me mandou um e-mail falando que eu tenho um deployment para ser feito no ambiente de produção e precisa da minha aprovação. Se eu clicar aqui, eu já vou para aquela tela que a gente estava agora. E olha que interessante, no e-mail ele já fala uma descrição, ele já mostra que foi feito em pré-produção com sucesso e agora só está esperando para ser enviado para o ambiente de produção. E também mostra os commits associados a essa nova versão. Então, beleza, eu vou clicar aqui em Approve, vou colocar aqui uma mensagem tipo testes OK e vou fazer um Approve. Agora, notem que interessante o que vai acontecer. Automaticamente, ele já vai começar a fazer o deploy no ambiente de produção. Vamos esperar carregar aqui. Então, ó, tá vendo? Ele já entrou em progress, ou seja, se a gente vier aqui nos logs, ele já tá pegando aquele conteúdo que a gente colocou no ambiente de pré-prod e o que ele tá fazendo aqui agora? Ele não tá subindo tudo, ele tá fazendo uma troca de slot, ó. Ele tá fazendo um swap slot, ou seja, eu criei uma regra, uma tarefa nessa minha definição de release, onde no ambiente de pré-prod eu faço deploy para um app service no slot pré-prod e em seguida, quando eu aprovar, ele faz o swap desse slot de pré-prod com o de produção, ou seja, ele pega aquele conteúdo que estava em pré-prod e coloca em produção, e pega o de produção e coloca no de pré-prod. Isso é útil também caso ocorra algum problema que a gente não pegou ou por questões de ambiente, no ambiente de produção, ou seja, a gente consegue fazer de novo aquela troca de slot, ou seja, voltar ao que estava anteriormente, entendeu? Então, assim que finalizar aqui essa troca de slot, a gente vai conseguir visualizar aqui no site como que foi esse deploy desde o ambiente de pré-produção para o ambiente de produção. Ou seja, eu fiz o commit, automaticamente o VSTS ele já fez o build, verificou que está tudo ok, em seguida uma release foi gerada, automaticamente essa release já fez um deploy para o meu ambiente de pré-produção e agora eu tenho conteúdo no meu ambiente de produção. Então, como vocês podem ver aqui, automaticamente isso aqui vai ficar com o conteúdo que está aqui e esse conteúdo vai vir para cá.
Então, se eu atualizar aqui o pré-prod, vamos ver o que vai acontecer. Ó, notaram que agora eu estou com a versão 1.0.3 no ambiente de pré-prod e no ambiente de produção eu tenho a versão 1.0.4, ou seja, a troca de slot foi efetuada com sucesso e eu consegui fazer o deploy de forma segura da minha aplicação no ambiente de produção. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. A ideia desse talk aqui foi só fazer um apanhado geral aí por cima de como a gente fez essa mudança aí de servidores on-premise e fomos para a nuvem, no caso aí no Azure, né? Bom, pessoal, gostaria de agradecer aí pela atenção de todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode deixar seu comentário abaixo ou mandar alguma mensagem para mim aí nos meus contatos que eu deixei. Vou deixar aqui na descrição também. Muito obrigado a todos. Até a próxima.